Olá a todos, meu nome é Antônio José Gonçalves, eu sou atualmente professor titular e chefe da disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço do departamento de cirurgia aqui da nossa escola, Santa Casa de São Paulo, né? Essa aqui é a segunda gravação que eu faço para o Santa Memória, né? Acho que é um programa extremamente importante e acho que assistir essas entrevistas realmente fazem a gente recordar e faz com que nós voltemos um pouquinho atrás, né? Vejamos como é que a nossa escola evoluiu, onde estávamos, onde estamos, né? Desde 1964, né? Na primeira gravação eu falei um pouquinho da minha entrada na escola, que foi em 1970, né? 30, 50, 51 anos atrás, né? E completamos hoje, esse ano, 46 anos de formados, né? Sou da 8ª turma. E nós falamos um pouquinho a respeito da nossa entrada na escola, os nossos projetos de estudantes, e o que fizemos, né? Do ponto de vista da trabalho nosso, especialmente na urgência e emergência. Participamos junto na elaboração e na construção do SAMU, porque também tínhamos um cargo na Secretaria de Saúde e na Secretaria do Município do Estado de São Paulo. Foi um período bastante interessante da minha vida. Seguramente o que eu aprendi nessa escola me ajudou muito a poder organizar o sistema de atendimento pré-hospitalar, que foi o que nós batemos, isso na década de 80. E depois disso, com a criação do SAMU, que é o atendimento pré-hospitalar da urgência, que batalhamos bastante, passamos a organizar o sistema hospitalar, né? Hierarquizando o sistema hospitalar, regionalizando o sistema hospitalar, para levar o doente certo, na hora certa, para o hospital certo, né? E com isso a gente realmente evitou muitas mortes no local do acidente, no local da ocorrência, né? E aí começou a morrer gente no hospital. E aí nós precisamos então atacar essa parte hospitalar, que foi a mais difícil delas. Mas hoje ela está mais ou menos equacionada, ainda existem déficits de vagas, mas existem estruturas já, que é o CROSS, por exemplo, do Estado, e mesmo o CROSS municipal, que regula isto, né, com médicos reguladores, isso baseado no sistema francês, que nós também tivemos a oportunidade de conhecer, o SAMU de Paris, e que funciona com o centro do sistema de urgência é a regulação médica, né? Esse encaminhamento e essa definição de para onde vai o doente, e com isso a gente consegue melhores resultados, né? Depois disso eu vim aqui para Santa Casa mais tempo, acabei ficando um período integral aqui, e apareceu um outro desafio que foi montar a disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço. A gente não tinha essa especialidade aqui na Santa Casa, isso no começo da década de 90. Eu estava trabalhando já como professor do departamento de cirurgia, era professor assistente já com atividades na escola, no hospital, bastante intensas. Já tinha saído do pronto-socorro, estava em vias de sair. E eu estava no grupo do professor Fares Raal, que fazia o tratamento das doenças cirúrgicas do estômago, do duodeno, do intestino delgado e da glândula tireoide. O professor Vitor Pereira gostava muito de operar tireoide e eu também. Mas a partir da década de 91, o chefe do departamento na época era o Dr. João Fava, que tinha sucedido o professor Emílio Atier, que foi o meu grande guru, né, nesta escola, pelo qual eu tenho grande admiração e grande respeito, que me ensinou muito. Acho que eu tive 3 grandes mestres aqui, né? O Dr. Emílio Atier, o Dr. João Fava e o Dr. Fares Raal. Lembrando também o Dr. Luiz Oriente, o Dr. Peretz Kapeliushnik, enfim, Dr. Álvaro Dino de Almeida, com sua técnica cirúrgica refinada. Então todos eles tiveram uma importância muito grande na minha formação. Em 91 acabei sendo designado para montar a disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço. Era uma especialidade nova, tem pouco mais de 50 anos a especialidade.
Esse ano eu deixei a presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Tive o prazer de dirigir a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço por 2 anos, né? E tudo começou em 91. A gente separou o grupo de estômago, o grupo de cabeça e pescoço. Inicialmente operávamos fundamentalmente tireoide. Demoramos 4 anos para admitir residentes na especialidade. Hoje somos um serviço formador da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Já formamos 45 residentes, devem sair mais 2 este ano, né? E montamos a disciplina, né? Temos uma das disciplinas mais fortes do país, somos um centro formador importante, temos uma produção científica que é considerável, e uma produção assistencial que é realmente muito grande em função do número de doentes que nós atendemos e do movimento que nós temos, né? Então, nesses 30 anos, né, que nós estamos fazendo esse ano, da especialidade. Aproveito aqui para agradecer os meus mestres na cirurgia de cabeça e pescoço, que não foram daqui, né? Eu aprendi cirurgia de cabeça e pescoço com 2 grandes mestres da cirurgia de cabeça e pescoço, que foram o professor Anísio Costa Toledo, que era professor titular da disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço na Universidade de São Paulo, e seu primeiro assistente, o professor Mário Roberto de Araújo Coriolano, que quando o professor Alberto Ferraz assumiu a cátedra na Universidade de São Paulo, que foi também no começo da década de 90, né, no século passado já, o professor Mário saiu do Hospital das Clínicas, tinha um serviço no Hospital Ipiranga, de cabeça e pescoço, que ainda continua, e veio para cá. Trouxe os seus assistentes para cá, Dr. Fernando Claré, Dr. Belmiro Matos, Dra. Lilian Sugano, que fizeram a sua pós-graduação aqui conosco, na nossa escola, e que nos ensinou muito a cirurgia de cabeça e pescoço. Operávamos bastante na época e realmente foi muito importante a participação do professor Mário Coriolano. Agradeço realmente de coração a toda a formação que tive. Ele mudou a minha maneira de operar. A cirurgia de pescoço é uma cirurgia mais delicada, você lida com estruturas muito delicadas e há necessidade de você ter um pouco mais de cuidado na técnica operatória. E a técnica operatória do professor Coriolano, que era mesmo do professor Anísio Costa Toledo, era extremamente refinada, né? E isso realmente eu aprendi com eles e mudei realmente a minha maneira de operar e espero estar passando isso para os nossos residentes. Hoje eu tenho 6 assistentes na cirurgia de cabeça e pescoço, além de mim, que sou o coordenador, e os 6 foram meus ex-residentes, né? Então isso realmente me enche de orgulho, e eu estou chegando próximo aí dos 70 anos e nós temos um acordo no departamento de cirurgia que aos 70 anos a gente passa a chefia, que é o que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, e o Dr. Marcelo Menezes deve assumir a chefia da cabeça e pescoço, e eu vou estar lá junto para apoiá-lo nesses primeiros anos, e, enfim, para a gente manter a mesma excelência que eu procurei manter nesses anos, né? Eu acho que os cirurgiões da minha faixa etária, né, eles têm um privilégio, né, que é o privilégio de ter assistido à evolução da medicina, né. Nesses 40 anos de formado que eu tenho, quando eu me formei em 1975, né, a gente não tinha endoscopia flexível aqui no hospital, não tinha ultrassonografia, não tinha tomografia, não tinha ressonância, PET scan a gente nem imaginava que ia poder ter, né, algum dia, né. E hoje isso é corriqueiro, né? Hoje eu digo mesmo que a propedêutica clássica tem 4 elementos, que seriam a inspeção, que se divide em estática e dinâmica, né, a palpação, a percussão e a ausculta. Eu acrescentaria um 5º elemento, que é a ultrassonografia. Hoje nós temos ultrassonografia no ambulatório da Santa Casa,
Nós temos ultrassonografia no centro cirúrgico, né? Nós conseguimos localizar o nódulo da glândula paratireoide antes de operá-la e podemos fazer incisões menores, né? E eu tive o privilégio, como eu estava dizendo, né, e acho que todos os cirurgiões da minha faixa etária, de assistir a evolução da cirurgia. A gente fazia cirurgias com incisões grandes, né? Eu me lembro que operava a vesícula com uma incisão que era a incisão clássica de Lenander, que era a incisão paramediana direita, que ela tinha que começar na reborda costal e parar 2 dedos abaixo do umbigo. Era uma incisão muito grande para tirar a vesícula e hoje, né, nós tiramos a vesícula por 3 pequenas incisões, a maior delas de 2 centímetros, infraumbilical e outras 2 no andar superior do abdômen, com muita segurança e uma recuperação muito mais tranquila do doente, com um gasto hospitalar muito menor. Então essa evolução, né, que aconteceu nesses 40 anos, ela foi extraordinária, né? Não só na cirurgia, com todas essas cirurgias minimamente invasivas, né? Na minha área, então, a cirurgia da tireoide, né, para vocês terem uma ideia, que foi descrita por Cocker em 1909, né? Koch. E ele ganhou o prêmio Nobel por isto, né? Porque ele baixou a mortalidade da cirurgia da tireoide de 50% para 5%. E eu assisti a evolução também da cirurgia da tireoide. E hoje, né, a questão de uns 3 ou 4 anos atrás, foi proposta uma nova via para nódulos pequenos, né, casos selecionados, pacientes que não quisessem ter a cicatriz no pescoço e que a gente podia operar pela via transoral, né, como a incisão aqui, ao invés de ser a incisão cervical clássica no pescoço, uma incisão aqui no lábio, passar um endoscópio aqui, colocando o doente em hiperextensão e fazer essa cirurgia com a mesma segurança que a gente faz a cirurgia aberta, obviamente para casos selecionados. Nós já temos aqui na Santa Casa o nosso grupo tem quase pouco mais de 100 cirurgias feitas por essa via de acesso, com resultados bastante animadores e semelhantes à técnica convencional. Isso tudo é evolução. Isso tudo é evolução. Na área diagnóstica, então, eu estava dizendo do ultrassom, né? A ultrassonografia nos permite fazer uma série de coisas, né? Nos ajuda muito na emergência, nos ajuda a diagnosticar nódulos, nos ajuda a detectar coleções, a puncionar coleções, a puncionar nódulos. Enfim, é um avanço extraordinário, né? Podemos fazer o planejamento de muitas cirurgias pela tomografia. A tomografia axial computadorizada, ela nos permite realmente fazer planejamentos fantásticos do que nós vamos operar, né? E hoje nós conseguimos, nas reconstruções, né, fazer reconstruções extremamente complexas, né? Nós conseguimos pelo computador fazer a prototipagem, que é a avaliação do que ficou no doente depois que a gente tirou um tumor. Tumores da região da face, né? A face é o nosso cartão de visita, né? Nós nos comunicamos, o nosso fenótipo fica exposto, né? Nós falamos, nós comemos, né? Enfim, toda a nossa atividade social, a nossa face, ela é muito importante. E muitas vezes a gente tem tumores dessa região em que a gente precisa fazer ressecções extensas. E essas reconstruções feitas, né, por computador e com impressoras em titânio, né, que realmente tem um custo elevado, mas a gente consegue parcerias aqui na Santa Casa com empresas que atendem os nossos doentes de clínica privada e, por outro lado, também fornecem essa tecnologia e essa técnica aos doentes SUS, né? E isso acontece com uma série de coisas, né? Então, toda essa tecnologia, eu acho que ela é importante para os nossos doentes de consultório, ela é uma evolução da medicina, mas muitas delas não são incorporadas pelo Sistema Único de Saúde, porque são caras, né? Uma prototipagem dessa você não faz por menos de 30, 40 mil reais. E o SUS não cobre isso. Então nós precisamos dessas parcerias, né? Da mesma maneira, tem uma parceria com empresas de laser. Utilizamos o laser como instrumento de corte e de coagulação em determinadas situações, câncer da boca, câncer da língua, câncer da laringe,
né, mesmo tumores benignos, tumores vasculares, né, hemangiomas dessa região. E também temos uma parceria com uma outra empresa, que também a cada 5 pacientes que nós usamos na nossa clínica, ela fornece um para a gente usar graciosamente na Santa Casa. O custo de cada uma dessas fibras de laser é na faixa hoje de R$8.000, mas quando nós começamos há 7 ou 8 anos atrás, o custo era de R$18.000, né? Então isso representa um avanço grande. Eu acho que o médico que trabalha aqui na Santa Casa precisa ter essa visão social, precisa trazer essas inovações tecnológicas para o nosso meio, para o doente SUS, né, que é o doente mais carente. E além disso, né, nós precisamos ensinar isso aos nossos residentes. A hora que eu trago para cá a videocirurgia da tireoide, a hora que eu trago para cá um laser, a hora que eu trago para cá, enfim, essa prototipagem que eu falei, para a gente ter uma ideia melhor de como reconstruir a face do doente de uma maneira mais adequada para que eu possa reintroduzi-lo na sociedade, na sua plenitude, né? Com um aspecto estético bom, comendo, falando e se apresentando de uma maneira minimamente aceitável, né? Então isso é importante para nós. Além disso, temos também parceria com uma empresa de prótese vocal, né? Nós fazemos muita laringectomia, né, no nosso grupo. O câncer de laringe é um câncer bastante frequente no Brasil, né? Está relacionado com fumo e com o alcoolismo também, né? 90% dos doentes que têm câncer de laringe são fumantes, né? E às vezes a gente precisa fazer a laringectomia total, quer dizer, a retirada de toda a laringe, e o doente perde as cordas vocais e ele para de falar. Mas hoje existe uma tecnologia, que é a prótese vocal, também uma parceria que nós temos com uma outra empresa, que é uma empresa holandesa, que fornecia essas próteses para que a gente pudesse colocar no doente SUS, e hoje a gente conseguiu, por um trabalho da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, colocar essa prótese vocal no Sistema Único de Saúde, e colocar também a laringe eletrônica, né, no Sistema Único de Saúde. E a Santa Casa fornece isto, né? A empresa deixa consignado aqui e a gente avalia o doente do ponto de vista médico, avalia o doente do ponto de vista fonoaudiológico, psicológico, né, para a gente entender um pouquinho mais da cognição desse doente, do entendimento que ele tem de como manusear esses equipamentos novos, e ele volta a falar, né? Na laringe eletrônica a gente tem praticamente 100% dos doentes voltam a se comunicar, e na prótese por volta de 90%, 95%, né? A prótese é um tubinho de silicone que a gente coloca por uma pequena cirurgia entre o traqueostoma, que é definitivo, né, e o esôfago, e a hora que ele oclui, existem válvulas que fazem isso sem ele precisar ocluir já, né? O ar passa, ao invés de o ar sair para fora, o ar passa por esse cilindrozinho que tem uma válvula para o esôfago, sai pela boca e ocorre então a emissão da voz, né? Então vejam, né, realmente a medicina evoluiu muito, né, nesses últimos 30, 40 anos, né? E a gente teve o privilégio de assistir isto, né? Por isso que eu digo que os cirurgiões da minha época, né, são privilegiados, porque assistiram a esta evolução. Sofremos quando isso não existia, né? Não fizemos o melhor para o doente, não porque não queríamos, mas porque não sabíamos, né? E hoje sabemos, né? E para onde vamos, né? Para onde vamos, né? Eu acho que vamos caminhar com a questão dos computadores, com a questão da robótica, né? Hoje a cirurgia robótica é uma realidade, né? O robô tem um custo que é ainda muito caro. Existem no Brasil pouco mais de 70 robôs, a grande maioria nos sistemas
privados. Existem um robô no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, que é um serviço público, e existe no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. São os 2 únicos hospitais públicos que têm um robô. É uma tecnologia avançada, é uma tecnologia que depende de treinamento, mas acho que é uma tecnologia que também veio para ficar. A segurança é maior, o custo inicialmente é um pouco maior, mas o que você economiza em termos de estadia hospitalar, em termos de gasto com sangue, antibióticos, vias de acesso menos invasivas, né? Uma cirurgia que a gente fazia da faringe, por exemplo, que é a parte lá de trás, lá da boca, né? Lá, bem lá. Às vezes, para acessar determinados tumores, eu precisava seccionar a mandíbula e tudo isso aqui. Hoje, com o robô, eu consigo fazer isso abrindo a boca do doente. Então, a recuperação é extraordinariamente melhor, mais rápida, mais fácil e com muito menos sequela, né? E eu acho que isso veio para ficar, como eu já disse, né? Acho que eu vou ter a oportunidade de assistir a alguma coisa disso. Eu estou me treinando na cirurgia robótica, estou fazendo um curso de treinamento. Já entrei em algumas, mas ainda não as faço sozinho, ainda não tenho segurança para isso. Porque existe uma série de detalhes, mas isso veio para ficar, né? E o que mais, né? Quer dizer, toda essa tecnologia que eu falei, né? Videocirurgia, laser, prototipagem, prótese vocal, que faz o doente sem laringe falar, o robô, né? São inovações extremamente importantes, que nos permitem fazer a mesma cirurgia, particularmente a cirurgia do câncer, com a mesma efetividade oncológica, só que com muito menos sofrimento para o doente e para a equipe médica, obviamente. A hora que eu consigo fazer uma cirurgia em um tempo menor, com a mesma efetividade, é muito melhor tanto para a equipe como para o paciente, né? O que a gente não pode esquecer é a importância do relacionamento médico-paciente, né? Independente de toda essa tecnologia, né? Todo esse avanço, de tudo isso que nós podemos oferecer para ensinar para os nossos residentes e para os nossos pacientes, né? Tem um valor importante, mas é relativo se a gente não tiver uma boa relação médico-paciente. E isso, né, às vezes se perde um pouco, porque particularmente os nossos estudantes, os nossos residentes, né, os nossos jovens, eles são fissurados pela tecnologia, né? E muitas vezes esquecem de perguntar o nome do doente. E é lógico que isso é muito importante. E cabe a nós, né, os mais experientes, né, para não dizer velhos. Eu não me sinto velho, eu me sinto bastante experiente. Cabe a nós chamar a atenção dos nossos estudantes, dos nossos residentes para isso e fazer com que a tecnologia seja incorporada, mas a gente não pode esquecer a questão do relacionamento, que é tão ou mais importante do que o próprio avanço tecnológico. Então, acho que eu encerro a minha participação dizendo exatamente isso, né? Tudo que eu aprendi com meus mestres na propedêutica, e gostaria de citar, ao final, o professor Fortunato Gabriel Giannone, que realmente era o professor de propedêutica que nos ensinou um monte de coisa que hoje às vezes a gente nem faz, né? Sucção hipocrática, percussão para pectorilóquias, enfim.
Hoje a gente não faz quase isto, né? Algumas vezes a gente ainda faz para mostrar para os estudantes que dá para a gente fazer diagnóstico mesmo sem ultrassom, mesmo sem raio-x, mas cabe a nós, dentro desses avanços, né, chamar a atenção para a importância do relacionamento do médico com o seu paciente. É isso. Espero que eu possa ter feito um retrospecto da evolução da medicina, que eu tive, como eu já disse, o privilégio de assistir, de viver e de colaborar para trazer isso aqui para a nossa Santa Casa. Muito obrigado.